Tem uma frase, uma canção, a canção é lindíssima, mas tem uma frase que diz assim: sei que depender é como viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. A frase é linda, mas ela não é assim que funciona. Depender é o jeito de viver mais seguro que tem. Meu Deus do céu! Esse homem aqui falando isso! É segurança pura crer em Deus. Meu Deus do céu! É segurança pura depender. Agora é loucura para os outros, para todo mundo ao redor, menos para você. Esse é o podcast Leite e Oração e hoje eu tô aqui com o pastor Francisco Noronha. A gente nem se conhecia antes, né? Sim. Eu não sabia nem o rosto dele. Mal o nome. Sim. Mas uma vez uma missionária falou da sua esposa há muitos anos atrás. Muitos anos. Uns 6 meses, talvez mais. Falou assim, fui na casa de uma amiga com uma comida muito deliciosa. Aí eu pensei assim, ela quer trabalhar aqui em casa? Aí a missionária falou, ela já tem emprego, que isso? Eu só te contei, não posso te contar nada. Eu senti de Deus, falei assim, opa, ela trabalha? Ela cozinha? Eu quero. E o tempo foi passando e conforme ela falava da sua esposa, ela falava do Senhor e eram frases, eram pílulas assim de o marido dela é um homem de Deus. O marido dela é um homem muito sério. Eles estão fundando uma igreja. Eu fui ouvindo, e o Espírito Santo foi testificando no meu coração até um dia que eu estava na minha casa e senti de Deus, vou chamar o marido da Anice, que é o senhor, pastor Francisco Noronha. Sim. Mas enquanto a gente estava aqui, eu comecei a saber um pouco da sua história, mas é tão incrível tudo, assim, são tantas coisas que eu acho importante que o senhor me conte e conte também para todo mundo. Vamos lá. Quem é o senhor? Como foi a sua conversão? Qual é a sua história? Eu sei que o senhor é pastor, eu sei que vocês fundaram uma igreja recentemente. Como é o nome da igreja? Igreja Refúgio. Igreja Evangélica Refúgio. Segunda-feira passada, só um adendo. Veio um pastor aqui, o pastor Anderson, e o nome da igreja dele é Projeto Refúgio. Eu não sabia também. E agora vem o senhor... Tem um mistério com esse nome aqui. Eu entrei numa igreja evangélica a primeira vez, acho que eu tinha uns 18 anos. Tinha 18 anos, na verdade. E eu ouvi a palavra de Deus, e aquilo para mim foi alegria para o meu coração. Ouvi a segunda vez, a terceira vez, e depois o pastor perguntou quem queria receber Jesus, quem e tal, e eu levantei minha mão, né? Isso foi em 80... Por que o senhor foi? O senhor entrou do nada, assim, ou o senhor estava... Porque, assim, eu percebo que as pessoas geralmente procuram um templo, uma igreja, ou procuram a Jesus como uma ponte. E depois elas são transformadas. Outras não. Não, eu era uma cidadezinha pequena. Eu sou cearense, né? Eu sou do Ceará. Isso foi no Ceará? No Ceará, na minha cidade, uma cidade pequena, do interior do sertão, do Ceará. Meu avô, né? Eu sou Francisco Noronha Neto. Meu avô era Francisco Noronha, né? E meu avô era crente. Meu avô, minha avó, e eu tinha via sempre meu avô descendo para a Assembleia de Deus, de braços dados, assim, com a minha avó. Eu tinha aquela imagem. Uma cena linda, né? Uma cena linda, mas eu não tinha interesse, jovem, adolescente, 17, 18 anos. E aí, com 18 anos, eu fui na igreja a convite de alguém. E aí eu ouvi a palavra e aquilo entrou no meu coração como algo muito doce, algo muito desejável. E depois eu fui de novo, E hoje eu tenho 57 anos, então eu tinha 18, vão-se 39 anos e eu nunca mais saí. Legal. E o seu chamado pastoral no meio disso? Isso. Então eu estou há 39 anos no Evangelho, né? E isso... às vezes eu falo sempre, porque uma pessoa me perguntou, o senhor nunca se desviou, nunca passou um tempo fora? Eu falei, não, são 39 anos no Evangelho. A igreja que eu fui na época é a Igreja Presbiteriana, né? IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, onde eu passei 16 anos, né? Servindo a Igreja Presbiteriana, né? Em 2001 fui ordenado presbítero, uma igreja, embora no sertão, mas uma igreja enorme, era a maior do estado do Ceará na época.
né? Nessa cidadezinha do interior, o pastor João Maria Soares Lemos, muito conhecido lá no estado. Enfim, e me casei também muito cedo, com 19 anos de idade, né? E com a moça crente, e passamos 25 anos juntos, né? E aí ela faleceu. E aí, antes disso, em 2006, eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. Como foi? Então, a gente começa a buscar o Senhor. Tem tempos da nossa vida que a gente começa a buscar mais o Senhor, orar mais. Quando a gente começa a orar mais, inevitavelmente, Deus vai falar conosco. A gente às vezes pensa que a nossa oração, nossa conversa com Deus é um monólogo, mas não é. Nunca é. Né? Ele fala conosco, ele responde. Nem sempre vai dizer o que a gente espera ouvir, o que a gente quer, o que a gente gostaria. Na verdade, a maioria das vezes ele vai dar direções que a gente não esperava. Que a gente não queria. Que a gente não queria, ou que a gente... E aí Deus começou a falar comigo em 2004. Foi um tempo maravilhoso, assim, de muita busca, né? Eu me lembro desse ano. Nunca vou esquecer, um ano de muita oração. 2004. Com mais alguns amigos, a gente, mesmo lá no sertão, a gente ia para o meio do mato. A gente abriu uma clareira lá, um espaço lá, e a gente ia. E teve vezes a gente amanheceu o dia lá, pegar chuva, e a gente glorificando o Senhor, e o Senhor falando conosco. Esses tempos são inesquecíveis, né? São inesquecíveis. O tempo com Deus é... E aí Deus foi falando sobre isso. Um dia com tua glória vale mais que 1000. Vale mais que 1000. E, eu, assim, abrindo aqui um hiato aqui, só para dizer o seguinte: quem teve experiência com Deus de verdade, algum dia, ele pode ir para onde ele quiser, fazer o que ele for fazer, ele nunca mais vai ser completamente feliz se ele não retornar. Porque aí você experimentou o real sentido da felicidade. E sair daquilo e ter momentos felizes nunca vão ser tão profundos quanto aquele momento de experiência, que é a completude, né? Para ver essa completude, a gente tem que se saciar no corpo, na alma e no espírito. Não adianta ser só no corpo? No corpo a gente sabe o que fazer, na alma a gente sabe razoavelmente também. Mas no espírito não tem jeito, a gente tem que voltar à comunhão com o Criador. Se a gente não voltar, a gente não vai mais ser completo. É a nossa origem, né? É o que a gente foi criado para ser. Para ser. Então, na verdade, a nossa vida aqui é um tipo de êxodo. É um tipo de volta, de retorno ao propósito original de Deus, a volta para o Senhor, né? Então, quando a gente tem experiências com Ele, assim, a gente não esquece nunca. Nesse tempo, eu estou falando do chamado que Ele tinha para mim. Ele usou pessoas. Deus usou pessoas. Muitas pessoas. Para dizer que o Senhor tinha chamado no pastoral. Muitas pessoas, muitas vezes, muitas madrugadas, e depois comigo mesmo, e depois na palavra, e agora era onde Deus cerca. Não tinha mais o que fazer. E Deus foi me cercando, e eu fui desejando também, até que daí em diante a gente assumiu esse trabalho. E eu tenho trabalhado até agora mais assim com plantação de igreja, arrancando o toco, como a gente fala, começando do zero e depois entregando para um outro pastor continuar, para a gente... Essa é a missão que o senhor sente que é a sua missão em Deus. Até agora tem sido assim. E a gente plantou igrejas no sertão do Ceará, do sertão, incrível. No Pernambuco, no Fortaleza, que legal. Rio Grande do Sul. Depois, em 2010, aquilo que eu falei de Deus dar direções para a gente que a gente às vezes não quer ouvir, né? Quando num determinado momento que eu achei que eu estava confortável na minha cidade, 2010, Deus mandou me retirar 7 dias com Ele. E eu fui para uma propriedade minha na zona rural, fiquei lá isolado durante 7 dias em jejum. E Deus falou assim: você vai para o sul, agora você vai para o Rio Grande do Sul. E me mostrou o lugar para onde eu deveria ir. E eu esperei a ordem dele, e alguns meses depois ele chegou o tempo. Então eu larguei tudo na minha cidade. Meu emprego, eu tinha um bom emprego, tinha casa, tinha um bom trabalho, tinha tudo. Larguei tudo e fui para o Rio Grande do Sul. Lá fui vender coisa na rua. Mas plantei uma igreja que está lá até o dia de hoje. Que bênção. E também a gente tem trabalhado assim com outros companheiros também, às vezes só, às vezes com companheiros. Mas sempre com Deus. Mas
Sempre com Deus. Com Jesus. E principalmente, eu acho que eu diria de tudo, Camille, que a gente não vai conseguir fazer a obra de Deus se a gente não ouvir o Espírito Santo. Não tem como. Porque uma vez alguém me ligou assim: pastor, eu queria conversar contigo. Era outro pastor e disse assim, e me disse assim: eu queria conversar com o senhor, senti vontade de conversar com o senhor. Eu falei: pois não, meu irmão, pode falar. Ele disse: porque pastor, eu sou pastor, assim e tal, e eu não estou sabendo o que fazer. Eu não sei o que fazer nesse momento, né? Eu falei: o irmão não sabe o que fazer? Não. Eu digo: tá bom, então a resposta é simples: não faça nada. É muito simples. Eles: como assim, pastor? Eu falei: nós não somos senhores, nós somos servos. Exatamente. Se o Senhor não deu uma ordem para fazer, fica não quieto. Ninguém é obrigado a estar fazendo muita coisa. Eu falo essas coisas assim porque, às vezes, Camila, a gente acha que a gente tem que estar fazendo muitas coisas para Deus. Mas Jesus não chamou a gente para fazer coisas para Ele. Jesus chamou a gente para andar com Ele. Sim. E no caminho? Com Ele. Algumas coisas são apresentadas? No caminho, na caminhada, a gente vai fazendo algumas coisas. A gente vai fazendo coisas, Ele vai Mas designando. o mais importante é estar atento a essa voz. Porque senão a gente vai fazendo coisas que não são da vontade dele. O tempo todo. O tempo todo. Eu tive uma experiência aqui no podcast. Quando eu me converti, eu falava para o meu marido assim: eu não sei se é a voz de Deus ou se é coisa da minha cabeça. E passei 2, 3 anos. Será que isso é a voz de Deus? Eu falava: Deus, fala comigo, eu quero ouvir. 2, 3 anos, talvez um pouco mais. Um dia o Senhor me colocou numa prova e eu ouvi a voz de Deus e eu sabia que era Deus. Não tinha mais como. A gente não tinha dúvida. E dali em diante eu fiquei muito acostumada e muito feliz com essa voz. Eu não quero outra voz. Eu não quero, gente. Tem aquele louvor, né? Preciso calar todas as vozes, menos a tua. E aí, há um pouco tempo atrás, uma experiência aqui no podcast, eu tinha uma gravação aqui e eu falei... E o podcast é para Deus, é de Jesus. E aí e sempre as coisas fluem muito. Então, o Senhor me dá a pessoa, muitas vezes eu não conheço, 90% das vezes eu não conheço, a pessoa vem, a gente grava, é uma bênção, Deus faz a obra dele, ok. 2 semanas atrás, não estava acontecendo, não estava fluindo, travou. E o silêncio de Deus aconteceu. Eu falei: Senhor, não estou ouvindo o Senhor falar, não está fluindo, e eu tenho uma gravação na semana que vem. Como é que eu faço? Eu suspendo? Eu paro o podcast? O podcast é teu. O Senhor manda eu fazer, eu faço. O Senhor manda eu parar, eu paro. Como é que eu faço? Quem vem? Silêncio de Deus. Aí, será que eu sei lidar com o silêncio de Deus? Eu vou perguntar isso para o Senhor, como o Senhor lida com o silêncio de Deus, porque eu fiquei assim, bom, o que me veio ao coração? Falei: bom, propósito, jejum e oração. Então, eu iniciei o jejum, iniciei o propósito, falei: Senhor, eu vou iniciar o propósito, eu vou iniciar um jejum e vou ficar na minha, fazendo o que eu sei que o Senhor quer que eu faça. Outra coisa. Bem na minha, ligada. Quando o Senhor quiser me falar, o Senhor me fala. Aí eu faço. E aí, assim, eu fiz. Entrei no propósito, entrei no jejum. Deus falou comigo assim: eu vou levantar um profeta. Só isso. Não desmarca. Só que já estava chegando o dia. Eu não tinha quem vinha. Chegando o dia, porque a pessoa que eu tinha chamado... Assim, foi uma coisa bem curiosa. 3 ou 4 pessoas, deu problema. Falei assim: tem Deus nisso, porque o podcast é de Deus. Olha só como Deus é misericordioso e incrível. No dia, às 5 da tarde, que era o tempo que eu estava tentando marcar com aquelas pessoas, houve um assalto no prédio. E por isso aquelas pessoas não vieram. O profeta que Deus levantou não podia aquele horário, só podia no horário anterior. A profeta veio, foi uma bênção. E quando aconteceu, nós estávamos aqui na presença de Deus. Estávamos blindados, protegidos. A reação dela e do Will aqui do podcast foi uma coisa de Deus para a minha vida, um aprendizado, porque eles comeram batata, tomaram guaraná e falaram: não, a gente está aqui debaixo de uma palavra, não temos medo, não. O prédio, um bandido solto, o outro aqui. Eles estavam na paz do Senhor.
E eu olhei para eles e falei, o povo de Deus é muito incrível. Então, você fez uma pergunta, é uma pergunta muito interessante. Não pode Como ficar... o senhor lida com o silêncio de Deus? Porque para mim foi uma bênção, foi uma dádiva. Então, como eu falei, eu estou na caminhada do Evangelho já, né, se aproximando de 40 anos, né? Então a gente vai... E Deus, ele vai ficar em silêncio conosco muitas vezes. Às vezes alguém pode estar assistindo esse podcast dizendo assim, puxa, esse pessoal está conversando aí como se Deus falasse toda hora, como se Deus estivesse, né? E tem algumas coisas que a gente tem que considerar, né? O Espírito Santo, ele habita em nós, ele é Deus morando em nós, né? Então Deus é acessível, sim. Não adianta imaginar que, pensar como é que Deus, vou falar com Deus está lá no céu, não está se importando. Não, ele está em nós. Qual é a nossa grande dificuldade? É estabelecer, é compreender melhor, é aprender, na verdade, a ouvir o Espírito. A ouvir o Espírito, né? Então, mas, além disso, vai ter muitas vezes... Eu tenho certeza, hoje eu digo assim, às vezes até pregando, que não há nenhuma oração sincera que qualquer um de nós faça que fique sem resposta. Sim, eu creio nisso. Agora, vamos entender, nem sempre Deus responde falando. Na verdade, a maioria das vezes ele não vai responder falando. Ele vai responder agindo. Isso é uma experiência longa da minha vida e eu aposto todas as minhas fichas nisso. Com certeza. E aí, qual a intenção de Deus ao se calar? Quando ele se cala, ele quer que ele nos deixa a opção de crer nele. Ou temer, tomar decisões precipitadas, fazer qualquer tipo de loucura, mas tem a opção de crer. Sim. Então, quando Deus se cala, ele quer que a gente confie. É isso. Ele quer que a gente creia, confie. Sim. E fé, Camille, às vezes eu digo assim que fé tem níveis. Né? Fé tem níveis. Sim. Esses dias eu estava falando sobre isso, sobre níveis de fé. Né? Então, conversando, o amigo perguntou, pastor, quantos níveis de fé tem? Eu falei, não sei. Não consigo imaginar, mas pelo menos os primeiros degraus a gente consegue subir. Ele falou, qual seria o primeiro degrau? Eu falei, a fé salvífica. É aquela fé que você crê em Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador. Sim. Declara com a sua boca. Isso, crê no seu coração. Crê no seu coração. Tá, como está lá em Romanos 10:9. E toma isso como uma verdade para a sua vida, Romanos. É isso aí. 10:9. Aí ele disse, depois você tem que subir outro degrau. São níveis de fé. Degrau, pastor, eu falei, você aprende a confiar no Senhor. Sim. Só até aí, pastor, eu falei, não, nós vamos continuar subindo, eu só sei que vai terminar nele, lá na presença dele, na glória. Mas um próximo degrau, agora você crente, aprendeu a confiar no Senhor, crê em Deus, agora você aprendeu a confiar nele. Agora, Deus costuma fazer a gente aprender a esperar nele. Seria um terceiro degrau. Esperar no Senhor não é fácil. E essa, eu acho que é a hora que muitos abandonam. E aí tem até um louvor que fala mais perto da glória, mais perto da morte, mais perto do monte, mais perto da glória. Então, muitas pessoas estão perto de conseguir o seu milagre, quase desistiu porque não esperou. Então, porque esse degrau, ele traz muito forte o elemento tempo, né? Sim, e o elemento tempo, acho que é um desafio para todos nós, né? É difícil. E nessa geração, nessas últimas gerações corridas, né, de correria, de vida muito agitada, ainda é mais difícil. Eu creio que é uma estratégia do mal mesmo, tirar, nos distrair. Para que a gente não tenha paciência para nada, inclusive para o tempo do Senhor, porque a gente fica querendo tudo tão rápido. Rede social, tudo é tão rápido que quando você vai entrar no tempo do Senhor, você fala, opa, eu não conheço. Porque no agir de Deus, tem dois elementos que ele não abre mão. O tempo e o jeito. O jeito. O tempo e o jeito. É no tempo dele e do jeito dele. Sim. E a gente erra no jeito e erra ainda muito mais no tempo. Com certeza. Então, você se converte, depois você aprende a confiar em Deus, mas depois ele ensina você a esperar por ele. Aí você vence isso, né? E depois disso você sobe mais um degrau quando você aprende a descansar nele. Essa é a bênção. Essa, para mim,
Esse é um lugar de plenitude. Então, esse é o lugar da paz. Esse é o lugar da paz. É o lugar da paz. É o lugar da paz e é o lugar onde eu creio que o Senhor quer que... Ui, quase da minha susto. Tem problema. Esse é o lugar onde eu quero estar e quando eu estou, eu sei que foi Deus que me... Eu chamo esse degrau assim, de o nível da maturidade espiritual. De quem de fato conheceu Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, de fato, você não tem mais medo de nada, você perde o medo. Você perde a ansiedade, você vai deixando muitas coisas para trás. Sim. Porque você sabe que o teu Deus não dorme. O teu Deus não desampara, não E as pessoas que fiel. saem da sua vida estão no plano dele, as pessoas que entram estão no plano dele, as pessoas que vão entrar, os lugares que você vai estar, é tudo parte. Essa aí é a parte do jeito dele jeito agir. Dele. Ele, quando tem uma bênção muito grande, Camille, para entregar, antes de ele entregar a bênção, ele prepara você para receber a bênção. Sim. Então ele vai... Nesse pacote, uma das coisas mais claras que a gente vê é ele afastar pessoas. Sim. E isso, geralmente, é uma bênção que a gente só vê depois. Porque, no momento, soa como rejeição, muitas vezes. Soa como se você... assim, vamos lá. Muitas mesas... Me retiro de muitas mesas. Muitas mesas não faço mais parte. E aí parece, não faço parte, mas é por minha causa. O que aconteceu? A maioria das vezes foi o Senhor livrando a gente de uma identidade que Ele está forjando para que a gente chegue nesse lugar, né? Eu tenho uma experiência muito, muito forte com isso, dentro da minha trajetória, como eu falei. A gente estava plantando uma igreja no Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeirinha, trabalhando para o Senhor. E quando Deus me mandou para lá, foi sem salário, não tinha nada, ganho. Larguei um bom emprego na minha cidade. Né? Você está, teoricamente, bem. Deus dá uma direção. O senhor vai. As pessoas ao redor nunca vão entender. Não. E eu digo mais, elas não têm obrigação nenhuma de entender. Sim, é o Senhor com Deus. É entre nós e Deus. Entre então nós. você vai ser chamado de louco, de um monte de coisa, né? Como eu fui. Mas isso não é impedimento, não. A gente continua, a gente segue. Com certeza. Né? Porque sair do Ceará para o Rio Grande do Sul, 4.000 quilômetros, sem salário, sem saber quem vai trabalhar, 9 pessoas. Que eu levei uma irmã, uma sobrinha que morava comigo, que eu estava cuidando dela, uma sobrinha, e os filhos e tudo. Lá eu fui vender coisas na rua para poder ganhar sustento de 9 pessoas, pagando aluguel de 2 casas. E Deus supriu todas as necessidades. Amém. Aliás, se alguém estiver assistindo esse podcast, eu sei que muitas pessoas vão ouvir isto, vão ver a gente falando aqui. Eu quero dizer para você que quando Deus manda numa missão, o lugar da missão é o lugar do milagre. Amém. Quer ver milagre? Vai fazer missão. Lá é o lugar de milagres. Então, eu estava nessa missão e plantamos uma igreja lá, cresceu, muitas pessoas converteram. Trabalhamos 2 anos e meio, depois disso a minha esposa faleceu. Meus filhos se casaram, 3 filhos se casaram. Ela faleceu num acidente e eu fiquei de carro. Eu fiquei viúvo e aí tentei pastorear ainda a igreja, lutando, mas eu não tinha condições. Mas eu tentei mesmo assim, eu pensava assim, eu posso sofrer, quem não pode é a igreja. Mas estava completando 6 meses, Deus falou, não. Volta para a tua terra, volta para o meio dos teus. E aí eu voltei. Foi um tempo de sofrimento extremo, tempo de muita dor, a vida vira de cabeça para baixo. E eu dizia assim, Senhor, só não me deixe faltar a tua presença. O Senhor fica comigo e o que tiver para ser, o Senhor me sustente. E o Senhor começou a falar coisas para mim assim estranhas. Deus começou a falar que ia me levar para uma terra que eu nunca tinha pisado. E Ele iria me levar sozinho. Ele já tinha levado minha esposa. Depois de um tempo, 1 ano depois, eu tentei me casar de novo. Deus falou, não. E eu nunca vou esquecer uma palavra que Ele falou comigo, que só Deus fala com a gente. Ele falou assim, é o tempo da solidão do profeta. Eita. Uma pessoa não fala isso para outra. Não. Só Deus. E aí, Deus começou a me cercar e disse, você vai para o Rio de Janeiro. Estou resumindo aqui.
Falei, Rio de Janeiro, Senhor, logo Rio de Janeiro, não tenho vontade nenhuma de nem passear lá. Você vai para lá. E aí Deus começou a cercar, mandar profetas, falar comigo de várias maneiras. E quando foi chegando o tempo, ele mandou esperar o tempo. Quando foi chegar o tempo, ele falou assim, ó, se despede dos teus companheiros, entrega o teu ministério. Nesse tempo, eu fazia parte da liderança e nós tínhamos, acho que 7 a 8 igrejas. Que legal. E Deus falou, entrega para os teus companheiros. Essa foi a parte mais difícil, porque eles eram e são ainda meus amigos desde a adolescência. Todos eles, meus amigos, a gente... um padrinho de casamento do outro padrinho de casamento do outro, e a gente, aquela amizade muito forte, e agora eu tinha que ir para uma terra estranha e tinha que me afastar deles. Isso era difícil para mim, que já estava com a família, perna para o ar, né, tal. Eu falei, Senhor, eu vou. Aí chamei os companheiros, reuni e falei assim, eu preciso ir para o Rio de Janeiro. Quando chegou o tempo, eu já estava viúva há 2 anos e meio. Quase 2 anos e meio. Tinha tentado me casar, novamente o Senhor falou, não vai. Não vai. Engoli o choro. Falei, seja como o Senhor quiser. E aí, 2 anos e meio depois, aí entreguei o ministério para meus companheiros. Eles não quiseram aceitar. Né? Depois, lá na minha família também, minha família é uma família muito grande, lá no Ceará, lá no interior do Ceará. Houve propostas para eu ficar e tudo. E eu falei, não, eu vou para o Rio de Janeiro. Perguntaram, você tem alguma coisa lá? Eu falei, nada, ninguém. Vai viver de quê? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Aí começaram a dizer assim, acho que você está maluco pelo que você passou, pelo que você sofreu, você deve estar com problema mental. As pessoas acham que... Aí disseram assim, é loucura. Eu falei, não é loucura, é fé. Eu sei o que Deus falou comigo. Mas você não pode ir. Eu falei, se eu não for, eu nunca mais prego sobre fé. Porque se a gente não faz o que a gente prega... Eu não posso pregar algo que não serve para mim. Que é só para os outros. Sim. Né? Porque um pregador, uma das primeiras coisas que ele tem que entender é que a pregação tem que cortar primeiro o pregador. Então, falei, vou, e esperei a ordem do Senhor, até que o Senhor mandou que eu viesse. E eu cheguei no dia 5 de julho de 2015, em Itaboraí, pelo GPS. De carro? De carro. Do Ceará? Sozinho, do Ceará, sozinho. Gente, a disponibilidade do Senhor com a voz de Deus é algo grandioso. E aí, mas a questão agora é que tem outra coisa por trás disso tudo, Camille, que é bom a gente conversar isso, e as pessoas que estão assistindo esse podcast meditar sobre isso também. A questão não é mais sobre o que você vai viver, sobre o que você vai possuir, o que você vai ganhar, ou o lugar que você vai morar, ou o conforto que você vai ter. Não é mais sobre isso. Tem algo muito maior por trás de tudo isso, que é a voz do Senhor, é a direção do Espírito. É algo que Deus falou com você. Se eu priorizasse meu conforto, minha cidade, minha terra, literalmente sai da tua terra, do meio da tua parentela. Porque a minha parentela lá é uma família muito grande de políticos. Né, de políticos. Então, lá é o lugar das minhas oportunidades, e Deus falou, eu te tiro do meio dos teus, não te quero aí. Meu Deus. E aí ele falou, você vai e me mostrou para onde eu viria. E se eu não viesse, eu podia adquirir, viver confortavelmente, ou fazer o que eu fizesse lá no Ceará ou em outro lugar, eu nunca mais seria feliz. Não tem como ser. A felicidade está em você estar em paz com Deus primeiro. E assim, eu creio que quando o Senhor fala com o Senhor, né, com o pastor, o Senhor já tinha vindo aqui, já tinha visto as igrejas que o Senhor ia fundar, já tinha visto a sua esposa, já sabia do seu filho. Então, o Senhor senta em mesas que a gente não senta, sabe de coisas que nós não sabemos. Então, eu não acredito que o Senhor tira o Senhor do seu lugar, ou do lugar que o Senhor estava, que não era seu, mas que estava seu naquele momento, para levar o Senhor para um lugar que ele não vai... a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, hoje o Senhor vem aqui com seu filho de 9 anos. O Senhor tem uma esposa que eu conheço. Eu não conhecia o Senhor, mas conhecia ela. Uma mulher de Deus, uma profeta,
uma mulher abençoada, forte, incrível. E eu creio que quando Deus fala com o Senhor e manda o Senhor para cá, Ele está te trazendo em direção ao milagre que Ele tem para o Senhor. Então, essa parte da história, né? Essa parte da história é uma parte que a gente... Eu costumo dizer assim, essa história eu só posso contar para crente. Porque senão eu vou passar por mentiroso. Mas o senhor acha, sabe de uma coisa? Que eu acho que não. Eu discordo do senhor. Sabe por quê? Sim. Porque as pessoas precisam o Senhor ouvir te isso. justifica. Quando as pessoas te chamarem de doido, Deus vai te justificar em algum momento. Deus não nos deixa sem justificativa. Não tem problema. Ele está tossindo, está tudo bem. É o ar-condicionado. Está tudo bem. O Senhor te justifica em algum momento. E eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que o Senhor não sai enganado. Não fica enganado, não fica sem justiça. Eu falo assim, que não conto em todo lugar, porque... Primeiro, porque não precisa, mas... Segundo, é porque... Por isso. Por exemplo, se eu fosse contar em 5 minutos... Olha só, eu fico viúvo. Final de 2012. Continuei trabalhando nas igrejas. A gente tinha igrejas no Ceará, né? A gente tinha igrejas aqui em Minas, tinha igreja no Rio Grande do Sul. Então, eu viajava muito ministrando, né? Dando assistência a essas igrejas, né? Das quais eu fazia parte da liderança. Pois bem, agosto de 2013, eu vou num encontro em Minas Gerais, ainda de luto, sofrendo muito e tal. E participei do encontro, depois voltei para o Ceará, vim só participar em Minas e já peguei o voo de volta em seguida, voltei para o Ceará e tal. Mas, antes disso, uma profeta lá em Fortaleza, pastora Mosa, que hoje está em Portugal, ela olhou para mim e falou assim, eu estou vendo uma placa escrita no Senhor Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu falei, não é Rio Grande do Sul, que eu estava pastorando no Rio Grande do Sul. Ela falou, não, está muito claro, Rio de Janeiro. Eu falei, o que a irmã entende? Ela disse, não entendo nada, não sei de nada, só sei que eu estou vendo escrito Rio de Janeiro. Eu fiz o que eu faço quando eu recebo uma profecia. E eu não tenho nada para fazer com ela naquele momento, eu arquivo. É o que eu tenho feito. Eu arquivo, porque eu não deleto. É isso, eu tenho feito. E Deus testifica as profecias que são dele, né? Eu creio que o Senhor... Porque tem algo que, na hora, só vai trazer espanto. Faz sentido? Não faz sentido? Não faz sentido. Então, eu arquivo. Eu já sei como é que Deus não está limitado à minha lógica. Então, eu arquivo ali. Não é sobre nós, né? Não é sobre nós. É maior, muito maior. Passou um tempo. Vim para um dia, em outra reunião também, uma profeta falou de uma visão tal, e uma mulher de Deus, que até dificilmente ela faz isso. E ela falou também que me via no Rio de Janeiro, só que agora ela em outro estado, uma pessoa que nem conhece essa primeira. E Deus testifica. Aí eu comecei a juntar, eu arquivei, só que já fiquei com a orelha em pé. O que Deus vai fazer? Mas em 2014, um ano depois, eu recebi mais ou menos isso, eu vou abreviar aqui, tá? Por causa do tempo. Não. Mas vou contar correndo uma história que como eu falei, para quem crê. Edificar. Mas mesmo quem não crer, fica uma pulga atrás da orelha, assim. Mas vai ter que ficar porque a gente tem os fatos. A gente tem os fatos e mais do que os fatos, existe uma presença muito forte com o Senhor quando o Senhor conta. Então, por mais que pareça loucura e a pessoa que está no nível de fé, como o Senhor falou, né, já de descanso, ela ouve e fala... Que bacana, que coisa incrível. Meu Deus, eu quero isso. Ouvir a voz de Deus é a melhor coisa do mundo. Dá tudo certo. No mundo tereis aflições, porém, em todas elas o Senhor está junto. E tem as pessoas que vão ouvir isso e vão pensar assim, que loucura, gente. É loucura. É loucura. Ele ficou muito atordoado porque a mulher dele havia, enfim, sido recolhida pelo Senhor, então ele ficou atordoado e foi fazendo coisas ao léu, que foi o que o Senhor mesmo falou, que muita gente lá pensou. Ficou agitado. E quando o Senhor permanece na presença de Deus, e o Senhor tinha profecia, o Senhor tinha confirmação, e o Senhor age debaixo de uma palavra, e as coisas fluem, e outras igrejas, e outras almas, e outros estados, e coisas grandes. E o resultado disso, as pessoas
geralmente as pessoas olham o resultado, né? Não conhecem o processo. E eu acho que aqui, esse podcast é muito uma oportunidade para... Eu creio que... Uma vez eu ouvi que quem não vê o processo do outro pode ter inveja, porque vê só o resultado. E o espírito de inveja é um espírito que a gente expulsa, que a gente não quer, né? Que a gente... Enfim. Mas não para expulsar o espírito de inveja que a gente já faz, mas para que outros pastores, outras pessoas saibam que aquele homem que está lá no púlpito falando não é um super-herói, é um homem de Deus. É um homem disponível à voz do Senhor. Aí agora vem a parte louca da história. Mais ou menos 1 ano depois desse encontro, quase 1 ano depois desse encontro que eu vim em Minas Gerais, depois eu participei de outros encontros, a gente ia ministrar nesses encontros, palestras e tal. Uma mensagem no Facebook. Pastor, não sei se o senhor lembra de mim. Não sei se o senhor lembra de mim, eu participei do encontro em Minas Gerais, assim, o ano passado. E Deus me deu uma visão com o senhor e eu quero lhe contar. O senhor me dá a liberdade de lhe contar. Aí o senhor lembra, talvez o senhor não lembre de mim. Aí eu olhei lá, vi a foto dela, peguei a foto do encontro, falei, lembro sim, irmã. Lembro que a irmã estava lá nesse encontro. E aí ela conta o sonho dela, a visão dela. E a visão dela confirmava que Deus ia me trazer para o Rio de Janeiro e confirmava que eu viria para o Rio, mas não no ministério que eu estava. Deus iria me tirar do ministério que eu estava. Aí era uma novidade para mim. Qual era o seu ministério? Comunidade Esperança. O ministério abençoado, meus companheiros, grandes homens de Deus, que eu conhecia a vida toda, homens sérios. E a gente trabalhava muito, plantando igreja. Começamos do zero, ali do primeiro dia. Começamos em Fortaleza, numa garagem, depois espalhamos, a gente plantando as igrejas, pregando e tal. E aí, essa parte foi difícil para mim, chamar meus amigos. Então, fui pedindo confirmação a Deus. E aí, essa pessoa que me contou essa visão, depois me ligou de novo e entregou uma revelação sobre um filho meu lá em Fortaleza, que ela não conhece. Ela falou, o senhor tem um filho assim, assim e tal, ele vai sofrer um acidente. O senhor ore por ele hoje. Hoje, tem que ser hoje, o senhor tem que orar por ele hoje. Eu orei na madrugada, ele sofreu um acidente no outro dia. Quebrou só o braço. A oração, ela antecipa, né? Aí é uma antecipação. Eu só falei assim, só fiquei assim, falei, caramba, que nível de revelação é esse, que fala num dia, acontece no outro, né? Depois ela me ligou de novo e falou assim, pastor, ora pela sua mãe, que vai ser diagnosticado um câncer nela. Eu orei pela minha mãe e, em questão de dias, foi diagnosticado, de fato, um câncer de mama na minha mãe. Orei pela minha mãe ficou curada. Mas eu ficava... E aí eu fiz amizade com essa profeta, no sentido de que a gente vai conversando, e ela sendo instrumento de Deus para mim, em alguns momentos também, eu fui usado para ela, e a gente ficou amigo, falando ao telefone. E depois eu passei a jejuar e pedi confirmações ao Senhor, você vai para o Rio de Janeiro. Aí eu não tinha mais dúvida. Ele falou, espera o tempo, eu esperei. No dia 29 de junho de 2015, eu saí do Ceará, né? Rumo ao Rio de Janeiro, para chegar pelo GPS aqui. Antes disso, eu liguei para essa profeta que morava aqui no Rio de Janeiro e falei, você consegue alugar uma casa aí para mim? Para eu ter onde ficar? Onde morar, né? Olha só isso. Ela já era minha amiga, falou, não, aqui meu irmão trabalha com isso, vai conseguir para você. 2, 3 dias depois, meu irmão conseguiu a casa aqui assim e tal, mandei o dinheiro, alugou. Eu falei, consegue para mim uma cama de solteiro, uma geladeira, um fogão e um botijão, e eu não sabia nem como é que ia viver. Consegue essas coisas aí para mim? Ela falou, tem uma loja aqui perto de casa, eu posso olhar lá. Olhou, mandou o preço, eu mandei o dinheiro, ela comprou as coisas para mim, o irmão dela ajudou, né? E esse é um nível tudo. De fé diferente. E eu lá, enquanto isso, os amigos dizendo, ele está maluco. Isso é loucura. Eu falei, não, é fé. Mas na Bíblia está escrito, propostas, né? Assim, financeiramente, propostas e tal. E diz, você vai viver de que lá? Eu disse, não sei. O que você vai fazer lá? Eu digo, também não sei. Uma coisa eu sei. Eu vou chegar no Rio de Janeiro, vou pisar o pé lá e vou dizer assim, Senhor, eu estou onde o Senhor me mandou, o resto agora é contigo. Eis-me aqui, faça a sua vontade. E aí, vim, no dia de vir, liguei para essa minha amiga, que é profeta, e falei assim para ela, que estava vindo e tal. Essa altura já tinha tido 1000 confirmações de Deus. Não tinha nenhuma dúvida mais. E aí, me deu o endereço dela. Eu cheguei em Itaboraí pelo GPS, na casa dela. A mãe dela tinha feito uma refeição. Eu vi que a mãe dela chorava, assim, com pena de mim. Esse homem vem chegando aqui do nada, sem ter nada, para lugar nenhum.
sem família, sem nada, sozinho, um pastor, como é que pode? E a mãe dela, uma grande mulher de Deus, se sentia muito isso. Bom, mas resumindo a história, fiquei em Itaboraí, entra dia, sai dia numa casa, sozinho, uma casa grande, portão, não conhecia nem o vizinho, ninguém me conhecia. Se eu morresse ali, ninguém nem saberia que eu estava ali, que tinha um homem ali. Depois, um mês depois, eu duvidei. Falei, Senhor, será que era minha mente mesmo, como disseram lá? Será que eu estava... E já era final de julho. Deus falou assim, fui eu que te trouxe a este lugar. E aquela que eu escolhi para ser tua esposa está neste lugar. E você casa ainda este ano. Mas já era final de julho. Entrou agosto, passou o mês de agosto todo, não aconteceu nada. Eu só conhecia essa família, no final de semana ia lá, a mãe dessa minha amiga fazia um almoço para mim e eu ficava lá dentro de uma casa. Final de agosto, falei, Senhor, tem alguma coisa errada, é minha mente, eu não estou entendendo. Será que não ouvi tua voz? Será que é coisa da minha cabeça? Deus falou. Aí, depois de 3 madrugadas orando, Deus falou comigo de novo. Aí repetiu a mesma coisa. Fui eu que te trouxe a este lugar. E aquela que eu escolhi para ser sua esposa está neste lugar. E você casa ainda este ano. Já era final de agosto. Agora pense se o senhor pega seu carro e volta para o Ceará. Aí eu falei assim, Senhor, já é final de agosto, eu não tenho pretendente, não tem nada, eu não pretendo ninguém, eu estou aqui, já é final de agosto, e o Senhor dizendo que eu caso ainda este ano. Aí Deus ficou calado. Já tinha falado 2 vezes. Aí não falou mais. Aí eu, orando de madrugada, 3 madrugadas depois, ele falou comigo claramente. Aquela que eu escolhi para ser sua esposa é a profeta. A profeta era Nice. O tempo todo. Tô arrepiada. Tô arrepiada muito. Isso aí. Arrepiei muito. Aí agora eu tinha que falar com ela. Aí já tinha entrado o mês de setembro. Jesus! Nice era a profeta que ligou pro senhor, que falou do câncer da sua mãe. Nice era tudo. O tempo todo. E ela não tinha esposo. Não tinha... Não. Ela nunca se casou. Só que já era entrou o mês de setembro e Deus falava comigo que eu casaria ainda este ano. Já era setembro. Passada. Vai ficar mais. Falei, agora eu tenho que falar com ela. Como é que eu aviso que a gente vai casar esse ano, gente? Não, como é que eu aviso? Como é que eu vou avisar? Eu tinha muito Como respeito é que eu faço? e muita honra, Claro, mas só isso. claro. E ela me respeitava muito e me honrava como pastor. E a família dela respeitava muito. Deus assim, nunca é tivemos nada. grande. Mas aí entrou o mês, setembro, eu falei, tem que falar com ela. Fui na casa dela e falei com ela. E eu falei dessa... Só que eu imaginei, assim, ela já sabe. Nunca me dirigiu uma palavra, mas ela é profeta, ela sabe. Imaginei. Gente, eu tô arrepiada, sério. Passada. Não sei como é que eu vou ficar quando ela assistir ela o podcast, se é que eu estou contando isso aqui no seu podcast. E eu falei com ela desse jeito, assim, meio desajeitado, assim, falei assim, Nice, você sabe que você vai ser minha esposa, não sabe? Desse jeito. Ela olhou para mim assim, estava de cabeça baixa e disse, eu sei há 3 anos. Eu falei, como assim? 3 anos? Sim. Eu vi o acidente, Deus me mostrou, Deus falou que vinha um homem de fora, quem era, tudo. Aquele encontro que eu fui em 2013, no caso que a gente já era 2015, já 2 anos antes. Aquele encontro que eu fui, eu não queria ir, Deus falou, vai que eu vou te mostrar teu marido. Meu Deus! E aí eu ainda fiz um teste, eu falei ainda assim, tá, se você sabe, então diga quando é que nós vamos nos casar, ela é ainda este ano. Gente, olha só. Sério. Então, alguém que não crê, eu digo o seguinte, ó, no dia 19 de dezembro nós nos casamos. Surreal. Sabe o que é surreal? E vocês estão casados até hoje, tem um filho lindo. Inclusive, semana que vem, dia 19, né, no caso, dia 19, a gente está fazendo 10 anos de casada. Então, como eu falei, eu estou contando a história, mas tem as provas. E depois, me lembro, dia 28 de dezembro, a gente foi para uma igrejinha lá no interior de Itaboraí. Um profeta veio e falou assim, que
Por causa da obediência, Deus estava me dando um presente. Um presente. Isso Deus falou no final de dezembro. Exatamente 9 meses depois, na véspera do meu aniversário, nasceu o Caleb. Seu filho. É. E quando ela me ligou, um ano antes, para contar a visão que eu falei, tinha um menininho no braço dela. Ela contou do menininho no braço. Gente, assim, a coisa mais surreal que eu sei por causa da minha vida, e Deus confirma isso através das pessoas que estão aqui. Obediência a Deus vale a pena. Submissão a Deus vale a pena. Parece loucura para as pessoas, parece maluquice. Dá vontade de ter uma garantia com a força do teu braço. Deixa eu ficar então com isso aqui, que não é de Deus, que Deus me falou, só para eu ter uma garantia caso isso não dê certo. Mas as pessoas que soltam essas garantias e se jogam no propósito do Senhor, gente, olha isso. Só confirmando o que você está falando, tem uma frase numa canção, a canção é lindíssima, mas tem uma frase que diz assim: sei que depender é como viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. A frase é linda, mas ela não é assim que funciona. Sei que depender é como viver perigosamente, mas não eu preciso... Depender é o jeito de viver mais seguro que tem. Meu Deus do céu! Esse homem aqui falando isso! É segurança pura crer em Deus. Meu Deus do céu! É segurança pura depender. Agora é loucura para os outros, para todo mundo ao redor. Menos para você. O senhor sabe que eu sou essa pessoa assim, mas eventualmente eu pego com a força do meu braço uma coisinha ou outra, mas eu me sinto um caco, porque o que o senhor está falando é o que eu acredito. Mas você não é um caco, é apenas humana. Eu sei. E eu estou falando isso aqui. E eu peço para o Senhor uma canção. E digo para você, quantas vezes também não já tentei pegar coisas com a minha mão? Quantas vezes não já tomei decisão errada? Quantas vezes me precipitei? Então, a gente está conversando essas coisas sobre tempo, sobre o jeito de Deus, sobre o jeito de crer, sobre esses níveis de fé. Eu creio que para gente, porque o tempo vai construindo na gente. Meu Deus, mas essa experiência. Isso que o Senhor está falando, ele aluga 800 andares na cabeça de um ser humano, porque é isso. Esse é o ponto. O ponto é esse. O ponto. A gente pode ouvir 50 pregações. A gente pode fazer 1000 coisas. Esse é o ponto. Na minha visão. Uhum. Quem sou eu, o pó da terra? Na minha visão, como cristã, o ponto é o que o senhor acabou de falar. Sei que depender é como viver perigosamente. Eu sinto como viver perigosamente, mas a verdade é que não. Não. É que é a coisa mais segura do planeta. Eu amo a canção, mas não é. E ela fala assim, ela fala assim, eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E depois ela fala assim, aquieta a minha alma. Porque perigosamente é da alma. É da alma. É da alma, não é do espírito. Porque do espírito é seguro. É a melhor coisa do mundo. Isso aí. É promessa. É grande. É maravilhoso. Então, crer é uma decisão. É uma decisão de todos os dias. Uma amiga falou assim pra mim, a gente tem que se converter todos os dias. Eu falei, é verdade, a gente tem. Todos os dias acordou, decidida. Vai dormir ontem à noite. Ontem. Eu fui dormir e eu tive uma visão horrível. Uma visão horrível. Com uma pessoa. Eu fui, orei, até Deus falar, está quebrado. Então, assim, o Senhor nos dá tudo, até uma antecipação de coisas. A oração é uma antecipação. Gente, olha... Então, eu quero só esclarecer uma coisa. A gente está falando dessas coisas, dessas direções de Deus que são difíceis, que requerem sacrifício, renúncias, né? Mas essa é a minha história. Mas... Não é. Isso serviu, assim, o princípio é o mesmo. A questão é que a história do Senhor, ela converge na história minha e de todo o planeta em uma coisa: fé, disponibilidade para ouvir,
sensibilidade para ouvir, obediência. Depois disso, é esperar o agir de Deus. Imagina se o Senhor ficou um mês são 30 dias no silêncio de Deus, dentro de uma casa alugada, com, enfim, algumas numa coisas. Terra estranha, numa terra estranha, sozinho, vindo de um luto. Imagina se o Senhor fala assim, coisa da minha cabeça, pega seu carro e volta para o seu orar. Como é que ia ser? E o Caleb nem Quando Deus aqui, falou isso comigo, eu pensei uma coisa. Eu olhei assim e falei, Senhor, saí do meio da minha terra, da minha parentela. Eu tenho pai e mãe, tenho família, muita família lá, irmãos, sobrinho, muita gente. Mas, muitos amigos também. Mas eu falei assim, eu não sou o primeiro, a Bíblia está cheia disso. Mas nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Aí eu falei assim, está cheio disso. Atualidade, Aí eu falei, atualidade. Eles tiveram a oportunidade deles. Eu estou tendo a minha. Eu não quero envelhecer sem isso. O que eu vou viver? O que eu vou passar? Não sei. Deus me livre, fica mas longe do que Deus quer. O que eu vou passar não é o que mais importa. A gente vai chegando num ponto, Camille, que a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão diária com Deus, a nossa paz, nosso relacionamento com Ele, isso é o que mais importa. Com certeza. Deus, Ele se torna para nós nossa maior riqueza, nossa maior herança, nosso maior patrimônio. Com certeza. E é nessa hora que a gente entende que a gente colocou Deus antes de tudo, é a hora que a gente fala, opa, tá tudo bem. Agora, botei no lugar certo. Pastor, então agora o senhor é um homem maduro, o senhor resolveu tudo, o senhor é um super crente, sou nada. As lutas em todo dia, a gente se depara com as mesmas questões, só que agora, a maneira como a gente olha é diferente. Claro. É diferente. E que age também, e que pensa, e que faz. A gente olha as coisas agora com confiança, com paciência. Por exemplo, eu faço uma oração ao Senhor, dobro o meu joelho no meu quarto, falo com Ele. Eu sei que a resposta vem, por mais que Ele fique em silêncio. Como eu falei, a maioria das respostas dele não vem falando, vem agindo. Então, aquilo que eu falei com ele aqui, porque aquilo que, como diz no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, falando sobre oração, entra no teu quarto, ora o seu secreto. E eu aprendi muito claramente pelos textos bíblicos que aquilo que as nossas as nossas conquistas, grandes e pequenas, elas são conquistadas no secreto, no quarto. Com certeza. Agora elas se manifestam em público. Com certeza. Então você vai conquistar ali, mas vai acontecer no dia seguinte, semana seguinte, mês seguinte, ano seguinte, no tempo de Deus. O livro Leite e Oração, o Senhor falou comigo, escreve um livro. Eu falei, Senhor, quem sou para escrever livro, Senhor da glória? 4 anos eu escrevi. Quando as pessoas ficaram sabendo do meu secreto com Deus? 4 anos depois. Então, você foi muito mais rápido do que eu, que Deus vem mandando eu fazer isso há muito tempo e eu ainda não fiz. É o que o Senhor está mandando o Senhor fazer? Escrever também. Então, bora. Mas eu estou atrasado, muito mais do que você. Eu acho que eu levantei muros que eu não deveria ter levantado. Mas o Senhor, Ele quebra isso de diferentes maneiras. Então, quando o Senhor te lembra de onde o Senhor veio, o que o Senhor faz, Ele fala, olha como eu falo, o que eu faço. Cadê o livro? Pelo menos Deus faz isso comigo. O que Deus nos manda fazer e a gente faz é diferente. Uma frase que um pastor amigo meu falou para mim uma vez que eu achei muito interessante, porque eu pensava assim, eu vou escrever, o que as pessoas vão achar quando ler? Mas isso não é importante. Eu pensei nisso. Eu falei com meu marido assim, talvez seja o primeiro pensamento. O que eu escrevi, o Leite e Oração é meu testemunho da minha vida. E eu escrevia, inclusive o livro, o Senhor falou uma coisa aqui que no meu coração testificou, porque eu mudei de editora, uma nova edição, um livro de capa dura, agora ele é um livro com uma capa diferente, e a primeira capa não veio muito bacana, com um propósito. Que eu vou contar aqui, não é o tempo. A gente não pode revelar as coisas sem ser o tempo de Deus, mas eu vou falar sobre isso. E o livro está muito atrasado. Ele ia chegar em 10 dias, ele vai chegar em um mês e meio. E eu falei ontem com Deus, essa semana. Falei mesmo, e com intimidade do meu pai. Falei, Senhor, esse tempo é do Senhor. Porque, por exemplo, eu queria dar um livro para o Senhor, eu não tenho ele aqui. Todas as pessoas que vieram no podcast, eu não tive o livro para dar. E eu não venho aqui para vender livro, eu venho aqui porque Deus me mandou vir. E no dia que o livro tiver, eu vou deixar o link e as pessoas vão comprar ou não. Então, mas o Senhor, eu falei, Senhor, esse livro está atrasado. É a tua obra, é o teu tempo ou é impedimento? Porque eu tenho essa dúvida, sabe como?
Eu tenho a dúvida se, muitas vezes, uma coisa atrasa por impedimento ou se é o tempo de Deus. Isso é uma coisa que me atravessa. Por exemplo, agora eu estou atravessada por isso, porque ele atrasou, está muito atrasado. A segunda edição, 100 pessoas, já tem o livro. Então, imagine que Deus tem propósitos, né, para o seu livro. Amém. Então, não tem nada que possa impedir. Amém. Tem Então é o nada que tempo possa de Deus impedir. É mesmo. só o tempo, não tem nenhuma dúvida. Amém. Então, aí É uma resposta, é aquele degrau do descansar. Lembra? Amém. Lembra que Sim, eu falei de descansar. Todas as situações se encaixam ali naquele. Mas o Senhor sabe que na sequência eu tive vontade de descansar e o Senhor me confirma, testifica no meu coração. Descansa o coração. Eu estava falando. Deu um branco agora. Eu ia falar do meu amigo que falou sobre o livro. Eu estava preocupado com o que as pessoas vão ler, o que vão achar. E depois a palavra dele calou meu coração quando ele falou assim: não importa. O importa é que você registrou o que você cria. Claro! E eu falei para o meu marido, eu falei assim, Elias, esse é meu testemunho. Será que o povo vai me achar sofrida quando ler? Vai achar, ai, que sofrimento, que horror. Então o evangelho é isso? Aí o Elias falou assim, é sobre elas. Se elas pensarem isso, é sobre elas. Isso aqui é um testemunho de vitória. Tá falando que fez o que Deus te mandou? Descansa. E aí, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E ali o Senhor usou meu marido e eu, é isso aí, bora. E aí foi o tempo do descanso, de entregar e entender que o tempo de Deus é o tempo do Senhor. Uma coisa que é que eu tenho tanta coisa para falar com o Senhor. Gente, esse tempo, sinceramente. Quando eu falei com a sua esposa, um dia eu estava em casa, eu contei isso antes de começar, mas eu acho importante falar. Eu estava em casa, eu estava ali mexendo na panela e eu tinha orado uma amiga tipo de oração, eu tinha feito oração e à noite eu falei assim, e eu estava um dia difícil, eu falei assim, eu queria tanto que alguém orasse por mim, queria tanto ajuda em oração. E a profeta, a sua esposa, minutos depois, Deus me deu ela na cabeça. Eu falei, vou ligar para ela, chamar ela para trabalhar aqui. Vou ligar. Assim, ó. E eu creio que as coisas do Espírito Santo, elas são suaves, leves. E liguei para ela. Ela atendeu e falou assim, posso orar por você? Foi a primeira coisa que ela falou. Eu falei, Senhor, o Senhor tocou no coração dessa mulher. O Senhor me ouviu pensando. E ela fez uma oração, eu chorei muito. Foi uma oração da parte de Deus. Então. E nem sei porque eu comecei a falar isso, também me perdi. Acho que... E aí eu falei assim, Nice, me ajuda a estudar a Bíblia, eu quero estudar mais, eu quero... Muitos profetas, Deus levantou, eu não sei dizer quantos, de tantos, falou assim, come Bíblia, come Bíblia, come Bíblia. Eu falei, Nice, me ajuda. E ela falou, lê Ruth. E Daniele, missionária, falou, o marido de Nice sabe muito sobre Bíblia. Pergunta para ele. E eu falei, Nice, fala com seu marido que se ele tiver um curso, eu vou comprar. Se ele tiver uma aula, eu vou fazer. Qualquer coisa, tamo junto, vamos embora. Então, eu vou fazer primeiro, a gente ministra cursos também na nossa igreja. Nossa congregação é pequena, né? Não tem muita gente, poucas pessoas. A gente esse ano teve um curso de liderança chamado Líderes Segundo o Coração de Deus. Foi muito Onde fica impactante. A igreja? Fica em Maria Paula, na Avenida Caetano Monteiro. A gente ministrou um curso também sobre os dons espirituais. Incrível. Foi muito, muito, muito poderoso, muito edificante. Tratamos... Na igreja. Na própria igreja. Tratamos... esse de liderança teve uma duração de 3 meses. Esse sobre os dons espirituais também de 3 a 4 meses. Acho que aproximou de 4 meses. Depois tivemos... E, ao mesmo tempo, tivemos um mais longo, que vem durando, que terminou agora, que é curso de capacitação bíblica. É para dar base bíblica aos obreiros. Isso é precioso, aí é necessário. E agora a gente encerrou, né, dezembro, a gente encerrou os cursos para começar de novo agora em janeiro. Né, durante todo o mês de janeiro vamos começar novos cursos. E esse que a gente falou de liderança, Líderes Segundo o Coração de Deus, ele foi muito impactante e fez entender muitas coisas. Assim, os irmãos... A gente conversa muito durante o curso, troca ideia, assim, né? A gente traz a base, a estrutura ali, a gente vai conversando e foi muito edificante. Agora, de janeiro para fevereiro, a gente vai começar novos cursos. Não sei se a gente vai ver essa questão se antes do carnaval ou se depois, mas a gente vai começar de novo para um novo ano de aprendizagem. Continuar crescendo, né? Na graça e no conhecimento do Senhor.
Então, assim, o que a gente vinha conversando sobre a voz de Deus, assim, se eu tivesse que fazer um suco disso, né, tivesse que espremer isso que eu vivi, esses quase 40 anos e tudo, a melhor parte de tudo não são suas conquistas, não são suas bênçãos, a melhor parte é andar com Ele. Com certeza. Né? Quando me perguntaram assim, pastor, nesses quase 40 anos o senhor nunca se desviou? Eu falei, não. Ele me perguntou, por que o senhor nunca se desviou, se afastou? Eu falei, por um simples motivo, eu nunca encontrei outra coisa melhor. Se eu tivesse encontrado, eu tinha ido. Não tem. Mas não encontrei. Não tem. Então, assim, a gente se apaixona, Camila, a gente se apaixona pela voz de Deus. A voz dele é apaixonante. E o senhor falou... quando chegou, antes de começar, falou assim, a gente ia falar sobre isso aqui, quando a voz de Deus muda tudo. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Quando eu entrei aqui, eu sabia. Assim, eu entrei aqui sem saber, assim, não tinha todo mundo entra sem saber. E isso é maravilhoso, mas quando eu entrei aqui, Deus... eu sabia que era isso. Isso para mim é um ato de fé. Quando o senhor me dá um podcast e fala, chama ele, eu não sabia o seu nome, eu soube aqui. Aqui não, eu soube antes de vir que eu perguntei. Quando eu chamo um convidado de Deus, eu sento, eu não preciso de pauta. Eu escrevi ali rapidinho, mandei aqui, ó. Eu escrevi como foi sua conversão, experiências com Deus, como prepara uma pregação, o que faz quando a fé esfria, quando se batizou em línguas, como o outro nem conseguia escrever. Ou seja, eu escrevi agora porque eu tenho a confiança de que se Deus escolheu o Senhor, colocou o Senhor na minha frente... Desse monte de pergunta aí, uma delas eu queria responder. Como é que eu faço minha pregação? Como é que eu preparo minha pregação? Como prepara? Fale pra gente poder finalizar. Falando nisso, eu não falei. Como eu falei, eu sou pastor, já agora, ano que vem, 2026, completa 20 anos, né? Presbítero um pouco mais, professor de escola bíblica muitos anos. E na parte acadêmica eu sou teólogo, bacharel em teologia formado pelo Seminário Betel Brasileiro. Só deixar registrado que eu amo o Betel Brasileiro, minha formação acadêmica foi lá. Formação acadêmica também nascida de algo que Deus falou comigo no monte, em Fortaleza, quando eu não sabia nem que existia em Niterói. Mas fazendo o suco disso tudo, é que a gente conhece o Senhor e agora todas as outras coisas passam a ter um valor secundário. Com certeza. Então, a melhor coisa, eu costumo dizer assim, quem está nos ouvindo, nos vendo aí, a melhor coisa que existe, o melhor de tudo é Deus. É Deus. Às vezes eu leio lá que chegar no céu tem ruas de ouro, mar de cristal, não sei o quê. Eu falo, tudo isso é nada. Ele está lá, é Ele. Claro. É Ele. Então, é andar com Ele. E para onde... Eu falei isso com meu marido outro dia. Eu falei assim, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Eu não tenho para onde ir. Não tem lugar melhor. Então, não existe. Não existe. Então, as pessoas não vão entender isso. As pessoas não vão entender isso. Mas eu não consigo imaginar um outro jeito de viver. Não existe. Quer dizer, não existe. Existe, mas melhor não tem. Não, existe. Para nós, a gente nem conseguiria mais. Não dá mais, não tem como. Não tem como. Então, eu vou até usar uma palavra aqui. Até tem. Mas é muito ruim. É muito ruim, não vale a pena, não. Eu digo assim que a melhor parte da minha vida é ser crente. Falei isso aqui antes de a gente começar, né? Falei, eu trabalho com outras coisas, faço 300 mil outras coisas. Meu primeiro ministério é a minha família. Uhum. Mas a melhor parte é a boa parte, que é a presença. É a presença. E quando eu sinto aqui, que eu sei que Deus está aqui, e ouço essas... E Deus é muito maravilhoso. Quem senta aqui... Eu tenho testemunho de quem assiste, do Will, enfim. Deus é muito poderoso. E o que Ele faz na vida das pessoas é muito grande e muito incrível. E sobre a pergunta como é que eu preparo minha pregação... Para essa pregação? Meu primeiro desafio e a minha luta, eu entro numa luta. Todo dia que tem culto. A luta é perguntar, Senhor, eu repito a mesma coisa. A palavra é tua, o povo é teu. Eu não tenho nada para dizer para eles. Exatamente. A pergunta é o que é que o Senhor quer falar com eles. Com certeza. Aí eu me deito, eu me isolo um pouco, por um tempo, e vou até descobrir. É claro que
Você lê texto, lê contexto, faz a parte técnica, né? Lê texto, Tem contexto, uma base fala. bíblica, que é o que o senhor falou. Né? No caso da gente, depois de tantos anos, 30 anos pregando, já isso, essa Tem parte tudo já aqui, ajuda. tem tudo aqui. Só dizer, senhor, qual desses o senhor quer que eu faça? É mais ou meio menos isso. assim. É meio isso. E o que Deus faz comigo quando me chama para dar alguma palestra, alguma igreja, enfim, em algum lugar, é me mostrar que eu não tenho controle de nada. Então, eu posso preparar, posso fazer tudo. Chegar na hora, Deus fala, eu que vou falar. Aí se você não tem nada perguntasse disso, assim, não pastor, tem- e toda vez que o senhor se isolou, ficou quietinho lá, Deus falou, não. Muitas vezes não. Mas quando o senhor Aí eu entro se na coloca igreja, no altar, mas Deus eu usa o senhor sempre vou para a igreja com algo preparado. em mente. Em mente, né? Mas muitas vezes, muitas não, algumas vezes, não é sempre, né? Porque assim, se às vezes eu preparo, e aquilo que eu preparei foi o que Deus me deu. Ele não vai sempre dar de última hora. Você vai dar ali. Se um dia, vai chegar um dia, ou muitas vezes, talvez, que a Camille vai chegar aqui e vai trazer um tema que ela quer discutir. E às vezes, em sua casa, quem lhe deu o tema foi o Espírito Santo. Com certeza. E Então, no dia ele que o senhor quer fizer isso, vai ter um tema. amém. Né? Então Deus ele não está nas nossas caixinhas Não. de Deus só age assim, não, Deus é livre. E o que o senhor mais fez, pelo menos comigo, foi me mostrar que o controle não está nas minhas mãos. Solta e Então, falta esse controle. A gente eu sei que pelo horário a gente já deve estar no final, imagino, né? E antes de apresentar aqui o Caleb, eu quero só dizer uma coisa. Talvez o nosso grande desafio seja aprender a ouvir mais o Espírito. Como eu falei, eu estou nessa luta a maior parte da minha vida e ainda é minha luta. Você entende? Ainda é minha luta. A minha também. Então, parece que essa luta ela vai ter que ser até o fim, mas com o passar do tempo, vai esclarecendo um pouco mais. E só na glória a gente vai poder ouvir tudo, ver tudo e saber as coisas direito, né? Mas, enquanto não, eu creio que o melhor caminho é dispor o coração a obedecer. Seja qual for a instrução que o Senhor der. Às vezes, confiar. E confiar nele. Quer seja conveniente para você ou inconveniente, quer seja desastroso a princípio, pareça desastroso aos seus olhos ou não. Obedeça. Eu falo às vezes, obediência total. Então, isso eu tenho falado assim, obediência total. Se Deus falar, então Deus já falou com isso, então eu vou pedir confirmações e mais confirmações. Eu não tenho que fazer nada para o Senhor, eu como servo que sou, não posso fazer nada para o Senhor que eu não tenho certeza que não é Ele. Então, ele também não vai ter dificuldade em confirmar para o servo dele o que ele quer. Sim. Então, eu vou Até dizer, porque Deus é Deus. eu vou dizer, Senhor, o Senhor quer que eu faça tal? Se o Senhor não me mandar fazer uma coisa, porque eu vejo muita gente correndo muito. E eu não estou afim disso, dessa correria de fazer muita coisa. Uma vez eu falei assim, eu vou só... Me perguntaram assim para mim, pastor, o que é o êxito ministerial? O que é na vida da gente ter êxito no nosso chamado? Estar na presença de Deus, ter relacionamento com o Senhor. Não, mas agora eu falo assim na questão do chamado, do que você tem para fazer, do seu chamado específico. Qual é o êxito? O êxito, a pergunta que me fizeram. Como é que eu posso ter êxito assim, no meu chamado, no meu ministério e tal? Eu falei assim, eu vou dar a minha resposta que eu entendo. Eu entendo que ter êxito ministerial é você conseguir durante a sua vida, vou dizer isso para a Camille, qual é o êxito aqui do chamado da Camille, do ministério da Camille? Né? É durante a sua vida você conseguir fazer o que Deus mandou você fazer. Amém. Pastor, é tão óbvio assim? Mas então por que a gente às vezes fica querendo fazer um monte de coisa que ele não mandou? Por que quem está fazendo? Muita coisa que ele não mandou fazer. Eu fico imaginando chegando diante dele lá, um dia para prestar conta, eu vou dizer assim, eu fiz isso, eu fiz isso. Ele disse, eu não mandei você fazer isso. Mas se ele me mandou fazer... Então, para uns, Deus vai mandar fazer muita coisa, outros, Deus vai mandar fazer pouca coisa. Eu não estou interessado, não é o mais importante para mim se eu vou fazer muita coisa ou pouca coisa. Para mim, o que importa é se eu vou conseguir fazer o que ele me mandar fazer. Me custe o que me custar, mas eu preciso fazer o que ele mandar fazer. E se eu não tiver certeza do que fazer, eu não vou fazer nada. Porque quem dá ordem é o Senhor. Se ele não me deu ordem, não é porque eu vou sair fazendo um monte de coisa. Mas se ele der ordem, agora custe minha própria vida, meus bens, minha terra, seja o que for, eu vou. Se eu tiver convicção que foi ele. Então, eu creio que esse é o êxito, a gente conseguir fazer o que ele quer que a gente faça. Amém. Custe o que custar. Amém. Quer seja muito, quer seja pouco. Quer receba honra, quer seja humilhado. Aconteça o que acontecer. Desde que ele tenha, de fato, falado aquilo.
E mesmo que ninguém ao redor entenda também, não vai fazer diferença. Você vai contra o parecer das pessoas, se você tiver convicção, né? Então, acho que a nossa maior dificuldade é ouvi-lo, porque nós somos desatentos, estamos numa geração de distração total, estamos num tempo difícil, um tempo barulhento demais, né? Mas eu creio que é isso. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. O senhor quer apresentar o Caleb? Quero apresentar o Caleb. Ele aqui, vem para onde aqui? Ali, Caleb, olha aqui. Ó. Esse aqui é o Caleb, tem 9 anos. Ali, Caleb, olha para aquela câmera ali. Dá um oi assim para as pessoas lá. Oi. Esse é o meu Caleb, né? Que alegra o coração do papai. Tenho mais outros filhos, né? Tem um que mora no Ceará ainda. Tem um que mora aqui na região dos Lagos, em Cabo Frio. E tem outro em São Paulo. São espalhados, meus filhos mais velhos, né? Deus abençoe, Senhor. E o Caleb é o que está comigo todo dia. Seu ministério, Anício, Caleb. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe Amém. vocês. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma família linda. Teremos outras vezes. Sim. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu creio que o Senhor quer. Eu me coloco à disposição. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Graças a Deus.